Pronto. Eu vi aí alguém dizendo que eu sou vítima das propagandas, mas eu não sei como tirá-las. Como é que faz para tirar, Gabriel? Acho que foi você. Não fui eu não, professor, mas tem o YouTube Premium. Onde é que eu acho não isso? Vale a pena, eu acho. Foi Lani. Essa só é 4 segundos só, o cabo só faz cortar. É rápido. Ok, beleza, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho, certo, das urgências hematológicas. É uma aula, essa é bem mais curta, eu acho, que a primeira. Até porque urgência hematológica é um mundo. Então, eu separei apenas pequenos tópicos para a gente debater. Tá como emergência, mas a aula é mais enquadrada mesmo como urgência hematológica. Então, eu escolhi em cada série, né? Série vermelha, série branca e série plaquetária, eu escolhi um tópico para a gente debater. E eu gosto sempre de começar com essa frase, que eu fiz questão de anotar, né? Eu botei aspas aqui, anotei quando eu ouvi, você, por favor, repete. Eu tinha na época um Palm Top, né? Não existia nem celular, nem smartphone, o nome era Palm Top, a marca Zaire. Eu fiz questão de gravar uma doidinha lá, que fez residência de clínica médica no Hospital do Servidor de São Paulo junto comigo, hoje é pneumologista. Ela fez essa frase num contexto de um caso clínico. Eu queria ser hemato, à época, não era, eu era residente de clínica, ela colocou isso aqui. Essas são as palavras dela, né? O hematologista é aquele médico que eu nunca quero encontrar como paciente, mas sempre quero encontrá-lo como colega médico. Pois se daquela ciência oculta ele entende muito pouco, quiçá uma médica em formação como eu. Então, é muito... Ela refletiu, assim, de uma forma mais esotérica, o que o emergencista pensa muito das urgências hematológicas, né? O paciente de hematologia, eu sempre gosto de dizer isso, o paciente de doença hematológica é um paciente da clínica médica, né? Hematologia é uma área da clínica médica e as urgências hematológicas, elas devem ser conduzidas, pelo menos nos seus primeiros momentos, nos seus primeiros atendimentos, pelos clínicos que vão estar de plantão, porque normalmente os pacientes vão, né? Eu posso estar tratando o meu paciente com anemia falciforme muito bem tratado no meu consultório, no ambulatório do HU, mas quando ele intercorre, ele vai buscar a UPA, o pronto-socorro do hospital, e assim sucessivamente. Quem está lá normalmente de plantão não é um hematologista. São médicos de formação clínica ou até generalistas, como esperamos que vocês em breve sejam. Então, ter noção de algumas emergências / urgências hematológicas é tão importante quanto ter noção de um infarto, ter noção de uma cetoacidose diabética, ter noção de uma alteração na hemorragia digestiva alta, e aí vai. Porque hematologia ela é clínica médica, perfeito? Obviamente, a prevalência disso, não quero aqui comparar a quantidade de vezes que você vai ver uma dor no peito em relação a um possível quadro de síndrome torácica aguda de um paciente falciforme, mas você tem que ter noção de conduzir. Tá? E por isso que eu acho essa aula importante, porque pouco se tem espaço, né, da gente discutir alguma coisinha de urgência hematológica. Então a gente vai começar, obviamente, falando de uma das coisas que mais vão aparecer no pronto-socorro para vocês, que é a doença falciforme, a anemia falciforme. Eu sempre gosto de mostrar essa hemograma. Eu peço desculpa a vocês, eu estou um pouco rouco, então eu vou pigarrear de vez em quando. Vocês estão protegidos, a gente está em distanciamento social. Então vocês estão mais do que protegidos, embora aqui é rouquidão de alergia mesmo. Então eu gosto de sempre mostrar essa foto. Essa foto é uma foto do primeiro hemograma da história do planeta Terra, que houve a descrição aqui, ó, desenhado da célula falciforme, né, que é uma doença muito presente no nosso meio, né, nos afrodescendentes, então, muito prevalente. E o nome do paciente chamava Walter Clemente Noel. Ele era um haitiano de 30 e tantos anos, que tinha uma icterícia do óssea, enfim, todo aquele contexto clínico que vocês conhecem da doença falciforme, mas só em 1904
é que alguém, na realização do seu hemograma, que era todo feito manual, então demorava esses 2, 3 dias para você ter esses resultados. Ó. Percebam que tem um hematócrito, o número de hemácias, mas era uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje nos aparelhos automatizados. Alguém descreveu aqui a célulazinha falciforme, conhecida como drepanócito. Então, esse é o caso que eu queria debater com vocês, né? Um paciente de 14 anos masculino, portador de anemia falciforme, com quadro de tosse, dispneia há 3 dias e dor no peito. No momento, encontra-se taquipneico, descorado, uma cruz em 4, ictérico, 2 cruzes em 4, e frequência respiratória de 24 incursões por minuto. Saturando 90% na oximetria de pulso, tá? Com a frequência de 112, uma PA de 110 por 80, um aparelho respiratório sem anormalidades no exame físico, um aparelho cardiovascular com bulhas normofonéticas e um sopro sistólico de 2 em 6 cruzes panfocal, o abdômen com fígado a 2 centímetros, não palpado baço, esperado para essa população, hemograma de 7,5 de hemoglobina, com os drepanócitozinhos aí, leucócito 21.000 com 82% segmentados e plaqueta de 777 mil. E aí a pergunta é o que fazer, né? Então, para a gente saber o que fazer, é importante a gente saber reconhecer, né? Então, isso é um caso clássico, descrito, de uma das principais mortes, né? De uma das principais causas de morte nas crianças falciformes ou no paciente falciforme como um todo, que é a síndrome torácica aguda. Perfeito? Então, a síndrome torácica aguda, ela é uma crise falciforme, uma crise falcêmica, uma crise aguda. Hoje em dia, eles gostam de mudar esses nomes, dependendo de onde vocês ler, vão ter crise falcêmica, crise de vasoclusão, crise aguda, enfim. Ela é uma das principais causas de mortalidade nos pacientes com anemia falciforme, principalmente nas primeiras 2 décadas de vida. Né? À medida que eles envelhecem, as complicações cardiovasculares elas vão tomando um pouco mais de prumo. Né? E é importante a gente ter esse entendimento porque é uma complicação com alta taxa de mortalidade em doentes falcêmicos e, obviamente, morbidade. Para vocês terem uma ideia, a incidência estimada é de 23,5 casos para cada 100 pacientes até 8 anos de idade. Então, ela é bem frequente, né? Se for ver. E decresce com a idade. Então, até 20 anos de idade, ela acaba sendo uma coisa potencialmente presente. Depois de 20 anos de idade, isso é menos comum, mas pode acontecer uma síndrome torácica aguda em qualquer momento da vida do paciente falciforme. Ela é também entendida como um espectro de gravidade, né? Então, uma síndrome torácica aguda mal conduzida, ela pode evoluir, né? E quando eu digo mal conduzida, às vezes o paciente melhorou, teve alta, mas não melhorou completamente. Ela pode evoluir para o espectro mais grave do que seria a crise vasoclusiva falcêmica, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. Né? Então, toda a crise de vasoclusão no paciente falciforme, ela acaba tendo uma certa noção hierárquica de gravidade. Né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui que vale a pena, acho que fica mais fácil se eu botar de branco, eu tenho a crise álgica clássica, que é a crise de dor óssea, vão ser as mais comuns. Uma crise álgica mal conduzida, ela tem alta probabilidade de evoluir para uma síndrome torácica aguda. Ou seja, às vezes a coisa começou lá numa crise álgica, que não foi bem resolvida, não foi bem conduzida,
E, por sua vez, uma síndrome torácica aguda tem alta probabilidade de evoluir para um quadro. Se o paciente não morrer no meio do caminho, de evoluir para um quadro de AVC isquêmico. Então, a gente não deve medir esforços para, diante de uma dessas crises, a gente rapidamente interromper esse espectro, porque senão o próprio paciente pode ter uma evolução para uma coisa mais séria e mais complicada de tratar, que às vezes não mata, mas sequela. Né? Então, esse é o primeiro ponto que é importante entender. Uma outra coisa que é importante entender é que a etiologia da síndrome torácica aguda, e o nome ela é síndrome, porque, na maioria das vezes, a etiologia ela é multifatorial. Num paciente falciforme que chega para você, que você faz a suspeita de síndrome torácica aguda, naquele primeiro momento, você não sabe dizer exatamente o que é que está atuando naquele organismo biológico. Né? Então, na etiologia da síndrome torácica aguda, a gente tem a possibilidade de estar acontecendo uma crise vasoclusiva torácica, ou seja, todo aquele fenômeno de falcemização e as hemácias afoiçando no tórax. Pode ter um componente de embolia gordurosa, pequenas embolias gordurosas das crises álgicas ósseas que os pacientes tiveram, e aí da necrose do osso, aquilo ali, um pouquinho de gordura pode ir para a circulação. Pode ter, e em geral acredita-se que tenha um componente infeccioso, perfeito? Geralmente pelos germes respiratórios mais comuns, e eventualmente até nos pacientes asmáticos, colaboração do processo da hiperreatividade brônquica. E aí, quando você pega um paciente com síndrome torácica aguda, você não sabe exatamente, naquele paciente, qual destes fatores, se todos ou um só, está atuando. Então, é importante ter essa noção que a partir do momento que se faz o diagnóstico sindrômico de síndrome torácica aguda, uma série de comandos de condutas elas devem ser tomadas, porque a abordagem ela deve ser rápida. Eu não posso me dar o luxo de sair esperando entender o que está acontecendo com o paciente. Eu vou atrás disso, claro, ao longo da evolução do quadro do paciente, tentar entender se é mais infecção, se é mais vasoclusão, mas num primeiro momento eu vou dar o start, né? Eu vou apertar o botão em condutas, algo, vou dizer, protocoladas. Eu digo algo protocoladas porque cada serviço, teoricamente, devia ter o seu protocolo, mas algo padronizadas, eu acho que é o termo mais correto, né? Protocolo é um documento, então, algo padronizadas, né? Que abordem de uma forma global todas essas possibilidades. Eu trato o doente na sua plenitude no primeiro momento, e aí depois, ao longo da evolução do paciente, eu vou adaptando isso. Então, é extremamente importante eu ter esse conceito, né? Que quando eu tenho o diagnóstico da síndrome, eu já tenho as condutas específicas que eu tenho que iniciar. Em pacientes infantis, as infecções elas são mais prevalentes como causa ou como etiologia da síndrome torácica aguda. Em pacientes adultos, muitas vezes prevalece mais o componente de vasoclusão. Mas como eu disse para vocês, num determinado paciente é difícil saber o que é que está rolando ali quando ele chega no pronto-socorro. Você não tem a noção no primeiro momento do que está atuando ali, então você vai tratar como síndrome. E como é que eu conceituo síndrome torácica aguda? Né? E aí a gente tem que tudo partir do conceito, né? Síndrome torácica aguda, ela é conceituada quando, em qualquer paciente com doença falciforme, então, obviamente, o paciente tem que ter doença falciforme,
sendo a doença falciforme mais grave a anemia falciforme, mas às vezes ele tem aquelas doenças mistas, S-beta-talassemia, SC, S-alfa-talassemia, enfim. Então, tudo isso é entendido como doença falciforme, que tenha um sintoma respiratório, basta um, então ele tem que ter uma clínica respiratória, eu vou colocar aqui como sintoma respiratório, e evidência radiológica de um infiltrado novo. Então, eu coloco aqui um infiltrado radiológico novo no raio-x de tórax. Então, vou colocar aqui mais raio-x de tórax alterado. Você vê que eu não preciso de muita coisa, né? Para dar o diagnóstico de síndrome torácica aguda. E a gente fala novo porque, obviamente, às vezes esses pacientes têm vários episódios de infecção ao longo da vida e às vezes ficam com aqueles infiltrados cicatriciais e que se você conhece o paciente ou ele está sendo atendido num local que tem o prontuário dele, você às vezes consegue ver se ele já tinha aquele infiltrado no raio-x. Mas se você nunca viu o raio-x da pessoa, se você estiver diante de um paciente com anemia falciforme e o raio-x está infiltrado, se você nunca viu um prévio, para você aquilo é novo, né? Você não tem como imaginar. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso, né, e ver se a gente tem alguns critérios para preencher como síndrome torácica aguda, né? Então, primeiro ponto, ele é portador de anemia falciforme. Então, isso por si só é a primeira condição. Segundo ponto, o paciente tem tosse, dispneia e dor no peito. Ataque pineico. Então, ele tem sintoma respiratório. O que eu não tenho aqui ainda é o raio-x. Perfeito? E isso é um problema, porque em muitos lugares o raio-x não é feito lá na hora. Né? Em hospitais menores, vocês vão ter uma dificuldade de ter rapidamente o raio-x à disposição. Quando a gente tem rapidamente o raio-x à disposição, maravilha, né? Você manda fazer o raio-x, tá tudo resolvido. Mas vocês vão ver que tem muito hospital por aí afora que consegue o raio-x, mas o raio-x não está lá no hospital. O paciente vai para outro lugar para fazer o raio-x, e isso às vezes demora. Então a gente precisa aprender a lidar aí com essa questão de logística. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso dizer é que até então esse caso é um caso suspeito, né, de síndrome torácica aguda, mas eu ainda não posso matar o diagnóstico e dizer assim, eu não posso dar a certeza que seja. Vamos à frente. E aqui a fisiopatologia, né, bem conhecida de vocês, que já pagaram hematologia no semestre passado, né, das crises vasoclusivas, mas falando agora especificamente em síndrome torácica aguda, né, vamos começar daqui, a gente tem, né, deixa eu ver exatamente de onde eu começo para começar melhor. Pronto, eu vou começar daqui, perfeito, que começa aqui mesmo. Né? Então, a gente começa a ter as crises vasoclusivas pela polimerização da hemoglobina S, o afoiçamento do eritrócito. Isso acaba dando oclusão da microvasculatura, perfeito, principalmente nos ossos, e você tem o chamado infarto da medula óssea, e isso libera pequenas moléculas de lipídios que por si só já vão atuar no endotélio vascular, aumentando a expressão de moléculas de adesão, facilitando, inclusive, a vasoclusão torácica e dos vasos pulmonares. E a partir do momento que você tem a vasoclusão dos vasos pulmonares, você vai criar um shunt, ou seja, você vai criar áreas onde não há
vasculatura, né? Você chega o oxigênio no alvéolo, mas não tem sangue para oxigenar. Então, na hora que você começa a ter vasoclusão nessas áreas do pulmão, você vai ter uma quantidade maior de shunt pulmonar, e aí, ao final da história, você vai aumentar a quantidade de hemoglobina dessaturada, desoxigenada, e no global, você vai diminuir a capacidade de oxigenar as hemácias, gerando hipóxia regional, que por sua vez reinicia o ciclo vicioso. Né? Por sua vez, isso pode ser agravado ou engatilhado através da presença de infecções pulmonares que vão colaborar para o aumento do processo inflamatório nas regiões, né, de pneumonia, de infecção, contribuindo ainda mais para o aumento da vasoclusão e do shunt. Por sua vez, né, quando você começa a ter dor torácica, vasoclusão, shunt, etc., mas somente dor, principalmente se você tiver esse componente de dor óssea torácica, você começa a hipoventilar, né, porque a própria dor ela limita a respiração do indivíduo, e começa a aumentar as atelectasias, diminuindo a área real pulmonar útil, aumentando ainda mais relativamente a quantidade desses shunts. Então, veja que é um processo bem complexo, né, que inicia-se no global ou com uma infecção pulmonar ou com uma vasoclusão óssea que libera microembolias gordurosas e que termina com a vasoclusão dos vasos pulmonares, né, dos pequenos vasos pulmonares, que por sua vez vão dando shunt, que por sua vez vai dando, né, quando a gente tem shunt, eu sempre costumo dizer, né, você vai ter alteração daquela ventilação perfusão e vai ter mais áreas que, embora oxigenadas, elas não são irrigadas, e aí você diminui bastante a oxigenação sanguínea. Além disso, o paciente com anemia falciforme, por ele ter hemólise crônica, e aí é da doença, ele hemoliza todo dia, não é uma coisa aguda, mas que quando tem uma crise dessa, piora. Toda hemólise crônica, ela rouba, ela diminui o estoque de óxido nítrico do paciente. Né? A hemoglobina, ela é em inglês tem um termo, é scavenger. Né? A gente traduz para o português como um sequestrador de óxido nítrico. Né? E o paciente falciforme que hemoliza todo dia, ele tem uma certa depleção do óxido nítrico. E aí, quando você começa esses processos, isso tudo acaba sendo muito mais acelerado, porque o óxido nítrico, que é um tradicional vasodilatador, né, ele atua no endotélio causando vasodilatação e inibindo adesão, etc. Num doente com hemólise crônica, ele é depletado, ele é diminuído. E aí você acaba tendo esses processos com a velocidade muito maior. E é por isso que uma síndrome torácica aguda ela tem que ser rapidamente combatida, porque se isso aqui não for rapidamente combatido, pode ter ou o doente morrer disso diretamente, ou depletar tanto, a crise vasoclusiva evolui tanto, a hipóxia tecidual evolui tanto, que o paciente pode ter esse fenômeno lá na circulação cerebral e evolui com AVC. E aqui está mais ou menos um negócio de conduta, certo? Mas antes de eu falar das condutas, eu queria falar só uma outra coisinha. O segundo achado mais comum da ausculta respiratória num paciente com síndrome torácica aguda é a ausculta normal, como está aqui no caso clínico. O primeiro achado mais comum é o achado de crépitos. Então, hoje,
A orientação que a gente tem e que deve ser tomada frente a um quadro de síndrome torácica aguda é o seguinte: você pegou o paciente suspeito de ter síndrome torácica aguda, o exame clínico respiratório, a ausculta respiratória, ela está alterada, trate como síndrome torácica aguda. Claro que você vai pedir o raio-x, mas não espere o raio-x para tratar. Perfeito? Já entenda que é um quadro de síndrome torácica aguda e inicie o tratamento do paciente. Isso é importante. Você acha que é um quadro de síndrome torácica aguda, mas a ausculta respiratória ela está normal, como é o caso aqui, aguarde o raio-x, não dê alta. Espere o raio-x. Raio-x alterado, trate como síndrome torácica aguda. Raio-x normal, trate através de outros diagnósticos. Perfeito? Então, a orientação é importante para a gente não perder paciente. Então, vocês fizeram a anamnese, o exame físico lá do PA. É paciente falciforme, tem sintoma respiratório. Porém, contudo, entretanto, a ausculta respiratória está normal, vamos aguardar o raio-x e aí definir através do raio-x se é ou não é uma síndrome torácica aguda. Obviamente, você deixa ela ali hidratando, etc. Agora, se a ausculta respiratória já está alterada, você já fez a ausculta respiratória, ela já está alterada, principalmente com crepto, trate como síndrome torácica aguda. Não espere o raio-x. Peça o raio-x, claro, mas foco vai demorar demais. Não espere para começar as condutas. E o que é tratar como síndrome torácica aguda? Né? E isso que é importante a gente saber. Né? Então, todo paciente que Professor, eu, nesse caso que a ausculta está alterada, se o certo? raio-x vier, por exemplo, sem anormalidade, sem alteração, Aí não ele é. muda a nossa conduta? Não, aí Aí já não não é, é, a gente vai pronto. não é síndrome torácica aguda. Aí você descalona o tratamento, certo? Pode ser outra Certo. coisa. Mas vamos supor, você iniciou as condutas para síndrome torácica aguda. Voltou o raio-x. Raio-x é inocente, raio-x completamente normal. Você, óbvio, vai tratar o paciente, mas aí você já considera outros diagnósticos. E aí, eventualmente, muda a conduta, desescalona a conduta, e a depender do que você imaginar que seja. Por exemplo, aí pode ser uma crise álgica comum, não precisa ser necessariamente uma síndrome torácica aguda, uma virose, e aí você vai readequar o seu tratamento para a suspeita que vier depois da síndrome torácica aguda para você. Agora, eu digo trate como, porque tratar como tem algumas condutas que a gente vai falar, algumas são gerais, então não muda muito do que você talvez fizesse em outras situações, outras são um pouco mais específicas, mas particularmente às vezes o raio-x demora, né? E aí é um tempo que o paciente não tem. Por isso que a gente trata como. Claro que se você está num lugar que o raio-x sai rápido, isso não vai ser um problema, porque você vai ter o raio-x rapidamente para você analisar. Mas, obviamente, eu vou dar um exemplo prático mesmo, né? Cláudia dá plantão no hospital do interior de Pernambuco, que o raio-x não é feito lá. É feito na cidade, mas não é feito lá. Tem uma clínica de radiologia na cidade que fica à disposição. E aí, entra ela pedir ter o raio-x umas 4 horas. 4 horas é muito tempo para esse contexto aqui. Tá entendendo? Então, chegasse lá no hospital que ela trabalha, acho que a cidade chama Vicência. Eu posso estar enganado, porque tem Vicência, tem Condado, eu me perco às vezes onde é esse hospital específico. Então, entre o paciente chegar e aguardar 4 horas para ter um raio-x, trato como síndrome torácica aguda, até se prove o contrário. Tem um raio-x rápido, aí beleza, você vai ter essa informação. E aí valeu, a pergunta é muito procedente, Rodrigo. Voltou, o raio-x está normal, reavalie o tratamento e aí adeque para outras possibilidades que porventura você
você possa ter considerado, ou até o raio-x vem alterado, mas não é com infiltrado, vem com outra coisa que guie para outro diagnóstico. Derrame pleural, enfim, alguma coisa do tipo. Então, ficou feio aqui, mas eu vou botar para vocês lá na página do CIGAR o artigo de onde sai essa figura para vocês poderem ler, né? Mas, do ponto de vista prático, né? A conduta básica de um pai, eu vou abrir aqui um share screen que fica muito mais prático. Depois eu volto para o slide, que o slide é basicamente apenas o... Do ponto de vista prático, frente a um quadro de síndrome torácica aguda, a gente já vai iniciar primeira conduta, hidratação, como se fosse uma crise álgica. Segunda conduta, analgesia. Terceira conduta, oxigênio suplementar, se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 92%. Perfeito? Isso é o beabá. Isso seria o monitor oxigênio veia do falciforme, né? O MOV do falciforme. Hidratação, analgesia e oxigênio. Então, você vai começar, que são condutas gerais para a crise álgica do falcêmico, com as devidas, né, os devidos cuidados. Então, por exemplo, a hidratação, você deve evitar hiperidratar o doente. Então, você faz uma hidratação muito mais basal. Não precisa sair encharcando o paciente falciforme, ao contrário. Se você encharcar, eles mobilizam muito pouco o volume, pode até piorar da edema agudo do pulmão. Então, você faz uma hidratação basal, padrão, né? Normalmente, né, no adulto, esse valor ele fica em torno de 30 ml por quilo por dia, tá? Então, a dose do dia. Então, um adulto de 60 quilos, em torno de 2.000 ml por dia, tá mais que suficiente. Né? Não precisa sair botando para torar na hidratação, não. Salvo se ele estiver francamente desidratado, chocado, aí você vai tratar o choque, né, e a desidratação. Mas o paciente que está hidratado direitinho, você evita hiperidratar. A analgesia, não ter medo de usar analgesia opioide. Então, é importante tirar dor nesses pacientes. Perfeito? E aí, obviamente, o opioide de escolha no doente falciforme é a morfina. Não quer dizer que você não possa começar num doente como a gente estava vendo lá, que não tomou nada em casa, que você não possa começar com a dipirona, um anti-inflamatório, não esteroidal, mas você não pode ficar enrolando muito para iniciar a analgesia opioide, porque senão a dor do paciente vai piorando, ele vai tendo mais hipoventilação, mais necrose, mais não sei o quê, e vai piorando o contexto. Só que aí tome muito cuidado quando você começar a morfina, porque a própria morfina, ela pode dar bradipneia. Então, vocês têm que estar atentos a esse efeito adverso aqui da morfina, porque o paciente com síndrome torácica aguda, ele naturalmente pode, ao decorrer da evolução do processo, começar a hipoventilar por dor, e aí você dá a morfina, então tem que estar bem atento. Mas não deve deixar de dar se tiver indicado. E o O2 suplementar, você vai dar de acordo com a necessidade. Pode ser um catéter, pode ser uma máscara de Venturi, pode ser ventilação não invasiva, e vai depender daí do paciente. Né? A forma de você administrar o oxigênio depende de como vai estar o paciente. Lembrando que esse é o ponto de corte da saturação de oxigênio para a gente indicar o O2 nos doentes falciformes. E aí aqui vem aquelas condutas que você vai considerar, você imagina que isso que eu botei do 1, 2, 3, são condutas gerais para crises álgicas no falcêmico. Joia? Então,
algum falcêmico com crise álgica, não muda muito isso. Aí, esse mais aqui, bem grande, que ficou parecendo um boneco de voodoo, então vamos botar aqui esse mais, são condutas que vocês vão começar a cogitar na hora que vocês dizem, não, isso aqui é uma síndrome torácica aguda. E aí, a primeira delas que eu quero deixar bem claro aqui é a antibioterapia. Então, pensou em síndrome torácica aguda, mesmo que você tenha pouca evidência de infecção real no paciente, mesmo que você acredite que aquilo não é uma infecção, porque o conceito de síndrome torácica aguda ele é bem vago, né? É um sintoma respiratório. Às vezes o cara chega muito florido, às vezes é uma dor torácica, às vezes é uma tosse, é uma coisa mais discreta, que você pode tranquilamente confundir com a virose safada dessa, certo? E se não pedir o raio-x para dar o diagnóstico, passa batido. Então, se o paciente se enquadrar na síndrome, seja formalmente com critério radiológico, seja porque você fez o exame físico e tem crépitos, não interessa, se ele se enquadrar na síndrome, está indicado você iniciar antibiótico terapia de amplo espectro, né? E aí a escolha é a associação ou de uma cefalosporina de terceira geração com o macrolídeo, porque os principais germes associados são o pneumococo e os atípicos. Então, há quem a sugestão seja ceftriaxona mais macrolídeo, ou quinolona respiratória, se for uma criancinha maior. Sendo de longe essa aqui muito mais usada e escolhida. Então, você dá uma ceftriaxona com ázetro, ceftriaxona com claritro, certo? E isso é importante tá incrustado na cabeça de vocês, porque, óbvio, quando o quadro para você parece um quadro de pneumonia, é fácil, né? Agora eu não estou dizendo nada de diferente, né? Se você, mesmo que você não tivesse esse nome síndrome torácica aguda, mas você fizesse a avaliação e você não acha que esse cara está com pneumonia, né? Não seria muito diferente, talvez a sua... Talvez você não botasse a ceftriaxona, mas enfim, a sua impressão de que ia rolar um antibiótico aí. Perfeito? Mas é como eu disse para vocês, nem toda vez o quadro vai vir florido. Ao contrário, muitas vezes o paciente chega, naquele momento ele chega muito estável, muito pouco sintomático, embora o raio-x já mostre infiltrado, e você eventualmente se perca e diz, não, isso aqui eu vou reavaliar em 24 horas. Isso for uma síndrome torácica aguda, em 24 horas você vai reavaliar ele para entubar, certo? E é essa a grande mensagem, né? Você olhou, é falciforme com sintoma respiratório, você tem que ter um olhar diferenciado para ter certeza que aquilo ali não é uma síndrome torácica aguda. A quinta conduta é a profilaxia antitrombótica. Esses doentes eles estão inflamados, geralmente vão ficar internados, porque você só vai dar alta para uma síndrome torácica aguda depois de ela resolvida, e eles já estão fazendo microembolias gordurosas, então eles têm alta probabilidade de fazer TEP. E aí, lembrar de deixar como cuidado, né, a heparina, e a heparina pode ser de baixo peso ou não, então só lembrar aqui de deixar a heparina sendo de longe a mais usada, a heparina de baixo peso molecular. Então, tem não sei o que, igual a enoxaparina também, porque esses pacientes têm alto risco de desenvolver aí realmente aquela tromboembolia pulmonar, por questões de hemostasia propriamente dita. O sexto ponto que é importante, são 8 pontos, é a fisioterapia respiratória.
ativa. Quer dizer, esse doente, a partir do momento que você começou, está dando analgesia, opioide, então eles têm que ser estimulados a respirar para evitar a atelectasia, porque eles fazem hipoventilação. Então, óbvio, é difícil você ter em UPA, em hospital geral, fisioterapeuta, né? Se tiver fisioterapeuta, maravilha, chama o fisioterapeuta, diz, olha, esse paciente precisa de fisioterapia ativa, mas se não tiver, você pode ajudar, porque fisioterapia ativa é aquela das bolinhas, né? Que é mandar o paciente fazer força para respirar. Então, na ausência do aparelho bonitinho, de bolinha lá que o fisioterapeuta usa para, obviamente, fazer o tratamento fisioterápico do paciente, enquanto você não tem o fisioterapeuta lá para você, você pode pedir, né? E é uma coisa simples, né? Você pode pedir para o paciente encher luva estéreo não, luva de procedimento, ou balão de aniversário, dependendo do que for mais fácil, né? Se tiver uma loja, perto do hospital, uma venda, uma loja de artefato que venda bexiga de aniversário, maravilha, pede para a família ali compra um pacotinho, é barato, pede para o paciente ficar estourando de tanto em tanto tempo, né? De meia hora, de uma em uma hora. Aí eu confesso a você que cada um faz do seu jeito, até porque não é um protocolo, não é uma fisioterapia padrão, a fisioterapia tem que ficar com os fisioterapeutas, né? Aqui é a gambiarra da ausência do fisioterapeuta, ou a própria luva de procedimento, né? Que o paciente pede para ele soprar até encher bem a luva de procedimento. E isso ajuda bastante. O sétimo ponto, e é um sétimo ponto assim bem que eu quero que vocês lembrem, e eu vou até, e isso faz toda a diferença, é a transfusão de hemácia. Então, a síndrome torácica aguda, eu vou até destacar aqui de outra cor, vou botar aqui um azulzinho, ela é considerada uma síndrome vasoclusiva grave, perfeito? Então, muitas vezes, para você tirar o paciente de uma síndrome vasoclusiva grave, você precisa de forma muito rápida baixar a quantidade de hemoglobina S que um paciente tem. E isso você só vai atingir através da transfusão de concentrado de hemácia, né? Muitas vezes, na maioria das vezes que um paciente falciforme recebe transfusão, ele não recebe pela anemia. A anemia não é o motivo da transfusão. Ele recebe porque na bolsa do doador só tem hemoglobina A, não tem hemoglobina S. Então, na hora que você transfunde o paciente, você rapidamente está diluindo a hemoglobina S daquele paciente. E aí, no que você dilui a hemoglobina S no global, você rapidamente bloqueia, né, atrapalha esse processo de afoiçamento e vasoclusão. A transfusão, ela pode ser simples, ou seja, normal, a transfusão como vocês conhecem, ou ela pode ser a exossanguíneo transfusão, que é a transfusão de troca. Prestem bem atenção aqui. Em matéria de benefício é igual, tá? Tanto faz você fazer a transfusão simples ou a transfusão de troca. Você vai diluir a hemoglobina S. Né? Qual é a vantagem real da transfusão de troca no pronto-socorro? Não estou falando para a vida do falciforme. Estou falando no pronto-socorro. Pouca. Ela dá muito trabalho. Ao contrário, né? Você tem que pegar duas veias. Ela dá muito trabalho. Mas existe uma situação que ela deve ser brigada para ser feita. E aí eu queria que vocês lembrassem disso, certo? Geralmente o paciente falciforme, né, se vocês lembrarem aqui, uma bolsa de hemácia, ela eleva mais ou menos 1 grama na hemoglobina do paciente. O paciente falciforme, se ele tiver hemoglobina acima de 10,5,
existe a possibilidade dele aumentar muito a viscosidade sanguínea e, eventualmente, cursar com ruptura de pequenos vasos cerebrais e, devido a essa hiperviscosidade, principalmente se isso for depois de uma transfusão, ou seja, ela é uma hiperviscosidade mais aguda e, como é que se diz, eventualmente evoluir com AVC hemorrágico por ruptura de pequenos vasos. Então, acho que para vocês, o que vale a pena vocês guardarem para decidir isso, né? Óbvio, se eu não tiver como fazer exossanguíneo transfusão onde eu trabalho, isso já está decidido, né? Não tem muita dúvida. Mas, na verdade, a grande pergunta é, o paciente que você deve brigar para fazer exossanguíneo transfusão é o paciente que ele já tem de base, ou seja, a hemoglobina dele, de base, é em torno de 9,5 para cima. Ou seja, ele já é naturalmente com 9,5, 10. Porque se você der uma bolsa de hemácia num paciente que tem hemoglobina de base de 9,5, 10, ela vai subir para 11 e ele vai evoluir. Ele pode evoluir, não é que ele vai evoluir, mas ele pode evoluir com aumento súbito da viscosidade sanguínea e, eventualmente, ter ruptura de vasculatura cerebral. Então, neste paciente, que a hemoglobina de base dele é em torno de 9,5, 10, é o paciente que você deve brigar no seu serviço, se você for indicar transfusão, para fazer exossanguíneo transfusão. Porque a grande vantagem da exossanguíneo transfusão, nesse caso, é que como você tira e põe, o balanço final dele de hemoglobina, ele termina mais ou menos com o mesmo nível de hemoglobina, né? A mesma quantidade de hemoglobina total que ele tinha antes. Então, você não aumenta, né? Não há expectativa de aumento da hemoglobina. E o objetivo aqui não é mexer na hemoglobina, é diluir a hemoglobina S. Mas se o paciente tem 7,5, 8, 8,5 de hemoglobina, 6, 6,5, como é até o caso que a gente passou aí, o paciente tem 7,5, a transfusão convencional ela é mais do que suficiente. Geralmente a gente indica 2 bolsas de concentrado de hemácia e um paciente de 7,5 ele vai para 9,5. Ele não chega nem a isso, porque isso é a transfusão nas condições ótimas, né? Ele fica até um pouco menos que isso. Então é tranquilo. Você tem que ter cuidado naquele doente que tem hemoglobina realmente limítrofe, 9,5, 10, que sua transfusão pode subir demais. O material que eu vou dar para vocês, ele coloca o seguinte, que a transfusão está indicada e aí eu vou mostrar já, só para terminar, eu vou voltar para a apresentação, ou se o paciente estiver muito grave, aí muito grave mesmo, assim, condições já de você pensar em UTI, ou se após 6 horas dessas terapias iniciais, o paciente não melhorar, perfeito? Eu aqui advogo de você fazer a transfusão em todo mundo por um único motivo. Entre você pedir a transfusão e o sangue chegar, somente se você não tiver num hospital que tem uma agência transfusional dentro dele, que é a maior do interior para lá, não existe hospital com agência transfusional, né? Você vai ver hospital com agência transfusional no HU, no Santa Isabel, no Laureano, mas saiu de João Pessoa, Campina Grande, também uma cidade maior, hospital do interior não tem agência transfusional. Então, entre você pedir o sangue e o sangue chegar, é isso, 6, 7 horas. Então, se você... Pode até você pedir o sangue e não fazer, não é problema nenhum, aquilo volta para o hemocentro. Você pode pedir inicialmente, o paciente melhorou tanto que você achar desnecessário fazer. Show de bola. Mas na nossa logística de realidade brasileira, né, você esperar 6 horas para ver se o paciente melhora, para daí a pedir um sangue, sabe Deus quando esse sangue vem. Então, eu advogo a transfusão inicial para todo mundo. Embora esse trabalho que eu vou botar para vocês, ele é americano, e aí lá eles colocam, vou mostrar para vocês, que a transfusão deve ser pensada, ou nos casos realmente muito graves, que o paciente já chegue precisando de intubação, esse tipo de situação, ou se não houver melhora após as primeiras 6 horas do que você fez até o item 6 aqui. Perfeito? Então, é importante vocês saberem isso, mas é importante entenderem a logística de onde a gente vive. E aí é por isso que eu advogo, pelo menos a solicitação de transfusão
ela ser feita na chegada do doente, porque na maioria, até aqui mesmo, onde tem agência transfusional, demora 3, 4, 5 horas para você conseguir esse sangue. Então, é o tempo realmente adequado. E, por fim, eu vou botar aqui bem pequenininho e vou botar só para vocês lembrarem, corticoide não é indicado de rotina, perfeito? Para a síndrome torácica aguda, mas se o paciente for asmático e aí estiver tendo uma crise de asma junto, sibilando, aí você vai dar o corticoide, como daria, né, além de tudo isso, vai fazer as condutas lá da crise asmática, da inalação, com beta-2 agonista, assim sucessivamente, tá? Mas ela não é indicada de rotina. Ela é indicada para os pacientes que têm evidência de hiperreatividade brônquica, que é muito comum, né? Quem tem asma e faz um quadro respiratório, a asma atacar. E uma coisa importante é que, e por que não se indica o corticoide? Porque o corticoide já demonstrou que melhora, né, o quadro agudo do paciente, mas aumenta a chance dele reinternar depois. Então, ele não é indicado de rotina, porém, lembrar que se o paciente tiver asma, aí sim, você vai tratar a asma do doente e aí vai iniciar as condutas. Alguma dúvida aqui, gente? Professor, só para confirmar na minha cabeça. No caso, se o paciente estiver entre 9,5 e 10 de hemoglobina, por exemplo, é mais benéfico, e não tiver a exosanguíneo transfusão, é mais benéfico eu fazer a simples mesmo do que não fazer nada. Repete. Eu prestei atenção, mas eu acho que eu entendi errado a sua pergunta, por isso que eu queria que você repetisse. Se ele tem essa hemoglobina acima de 9,5, que seria o paciente que a gente tem que brigar pela exosanguíneo transfusão, mas ela não é possível ser feita, é melhor eu fazer a simples ou eu não fazer nenhuma? Pronto. É uma pergunta capciosa, mas eu lhe diria que se o paciente realmente... Pronto, nessa situação particular, se o paciente realmente não tiver francamente grave, talvez não fazer a transfusão seja melhor. Tá? Porque o mínimo risco que você possa dar dele evoluir para essa hiperviscosidade e romper um vaso cerebral já é por si só preocupante, né? Então, se for aquele paciente que você hidratou, fez analgesia, talvez ele não melhorou tanto, mas não piorou tanto, nessa situação eu seguraria, perfeito? Piorou, tá grave, foi entubar, aí é aquela história. E tentaria fazer a exossanguínea transfusão, porque na verdade a exossanguínea transfusão, Luana, ela é muito simples de fazer, ela dá trabalho. E quando eu digo ela dá trabalho, é porque você às vezes está num plantão com pouco funcionário e às vezes você vai ter que deslocar 2 a 3 técnicos, enfermeiros para estar com você fazendo a exossanguínea transfusão. E às vezes isso é inviável na logística do plantão, certo? Às vezes o plantão também não tem ninguém, tá só aquele paciente e é factível, mas na vida prática, em geral, você imagina você tirar 2 funcionários, vamos supor que você vá com 2. Com 2 dá, com boa vontade dá para fazer. Além de você orientando, você tirar 2 funcionários de um plantão geral, né, de um plantão de pronto atendimento geral, para ficar em cima do paciente fazendo exossanguíneo transfusão, que é um procedimento até que demora, porque é manual, você tem que aspirar, botar soro de novo, aspirar de novo. Então, por isso que é complicado, né? Mas este paciente talvez valha a pena você insistir e, vamos fazer um exossanguíneo transfusão agora. Mas se não for viável, vamos supor, por motivos que sejam, se o paciente tiver 9,5 e 10 e não tiver tão grave, e aí a gravidade é variável, mas assim, não for uma coisa bilobar, não for um paciente hipoxêmico, não for um paciente, quando eu digo hipoxêmico, que o catéter, etc., não corrigiu, se for um paciente que não esteja chocado, enfim, se não for um paciente realmente em franco quadro de deterioração, talvez seja mais iatrogênico transfundir nesse contexto. Obrigada. Obrigado a você. Pronto. Vou voltar agora para o slide da aula. Só para mostrar. Eu vou botar essa
esse artigo para vocês, tá? Então, se vocês não estiverem enxergando direito, não se preocupem, o artigo vai, mas só para vocês dizerem. Aqui eles estão botando antibiótico, macrolídeo, espirometria, que é a fisioterapia respiratória. Ele já parte do pressuposto, que nesse artigo ele fala que você está tratando a crise álgica com hidratação, etc. e tal. Ele até pede aqui, ó, pesquise outros vírus, etc. Tá? Aí ele coloca aqui, ó, se a hemoglobina caiu mais que 2 pontos ou tiver envolvimento multilobar, sim, considerar a transfusão. Perfeito? Então, ele coloca aqui, num primeiro momento, considerar a transfusão em situações mais extremas. Assim, considerar a transfusão de cara, em situações mais extremas. Coloca aqui onde você deve considerar a prednisona, geralmente é nos pacientes que têm a asma junto. E aqui se piorar depois de 6 a 12 horas, adicionar transfusão. Então, a grande diferença, né, na prática desses guidelines americanos para a vida real é nesse momento da transfusão, né? Então, a maioria dos guidelines, americanos e europeus, eles orientam esperar 6 horas, mais ou menos, para você indicar transfusão já na chegada do doente, né? Excetuando esses casos aqui onde a hemoglobina caiu bastante ou o paciente tem envolvimento multilobar. No restante não muda muito para a gente, perfeito? Mas, volto a dizer que na nossa logística brasileira, é importante entender que entre você pedir um sangue e ele vir, às vezes dura mais que 12 horas. Então, eu acho que pelo menos a solicitação já deve ser feita na chegada do paciente com síndrome torácica aguda, e aí você depois define se vai ou não usar naquele momento ou mais tardiamente. Aqui ele até coloca, a gente não tem no Brasil para oferecer, mas ele até coloca a possibilidade, em casos muito refratários, oferecer óxido nítrico. A gente não tem isso aqui, essa terapia no Brasil, né, para essa população. Então, mas eu volto a dizer, para vocês o que é importante, as primeiras condutas. Né? Eu sempre costumo dizer que vocês têm que saber manejar tudo, quando eu digo tudo, nas primeiras 24 horas. Que aí depois troca o plantão. A evolução nem sempre, né, nesse meio tempo, eventualmente internou, já fica sob outra responsabilidade, vai eventualmente ser transferido para um serviço de referência, babá. Mas as primeiras condutas são de fundamental importância para que vocês saibam conduzir, para exatamente deixar o paciente muito bem conduzido para quando eventualmente ele for transferido, porque um paciente desse não é para ficar na UPA, tá? Um paciente desse é para... Aliás, não é para existir paciente... Eu digo isso, mas a vida real é diferente. Mas não é para existir paciente internado na UPA. Né? A UPA é para avaliar, tá de boa, vai para casa, tá de ruim, interna. Então, um paciente desse, teoricamente, não é para estar no pronto-socorro. Ele chega no pronto-socorro, é avaliado, o pronto-socorro toma as medidas iniciais, mas pensando, né, e a gente está numa universidade, está dando aula academicamente, e tem que falar também o ideal, porque não deixa de ser, tem que falar o real, porque vocês vão na prática trabalhar no real, mas esse ideal é que em 6 horas esse cidadão esteja no leito, internado, ele não esteja mais no pronto-socorro. Então, como pronto-socorrista, é importante você saber essas primeiras condutas. Transfundir ou deixar o sangue pedido, etc. Mas no mundo ideal, esse paciente vai estar admitido em algum lugar já, em outro ambiente, um ambiente de enfermaria, em outra vibe, ou um ambiente de UTI, se ele estiver muito grave, e assim sucessivamente. Infelizmente, no nosso país, isso não funciona muito por todas as questões socioeconômicas e de logística e de estrutura que vocês sabem tanto quanto eu. Não vou eu aqui perder tempo fazendo mega discurso, mas vocês entendam que também, né, esses guidelines eles são pensados, né, e partindo do pressuposto que imagina-se que depois do atendimento no pronto-socorro, o doente vai ser conduzido
diferentemente numa estrutura de internação, de ala de clínica médica, de hematologia, ou, se necessário, de UTI. Pensando na série branca, né, nas doenças oncohematológicas, né, no lado negro da força, né, lembrar que toda doença oncohematológica ela precisa de um Jedi para combatê-las. Eu trouxe para falar um pouquinho para vocês de uma coisa que muitas vezes a gente não tem oportunidade de ouvir falar, né? De ouvir falar tem, mas de discutir. Então aqui uma fotozinha mostrando um blasto mieloide com bastão de Auer. E eu queria falar para vocês um pouquinho, e aí vem esse caso clínico, né? 2. Paciente, 22 anos, feminino, chega ao pronto-socorro com quadro de dispneia intensa, escarros hemoptóicos e sonolência há 4 dias. Ela está descorada 3 cruzes em 4, afebril, cianótica, ausculta respiratória, murmúrio vesicular em hemitórax com estertores em metade dos ambos hemitórax, 32 de frequência respiratória, ausculta cardiovascular sem sopros, normofonético, as bulhas, 123 frequência cardíaca, abdômen globoso, com baço a 3 centímetros no rebordo costal esquerdo, cavidade oral com sangramento petequial em boca, hemograma com hemoglobina de 6, 239 mil leucócitos, sendo 87% de blastos e plaquetas de 21 mil. Tá? Isso aqui pode chegar na UPA mais perto de você. Então, daqui eu já posso tirar para vocês uma coisa. Mais de 21% de blasto, perdão, tá? Foi outra coisa que eu esqueci. Mais de 20% de blasto, você está dentro de um diagnóstico de leucemia aguda. Tá? Então, você teve o brinde de receber um paciente com leucemia aguda no seu plantão. Perfeito? Então, guardem desse critério da Organização Mundial de Saúde, né? Mais de 20% de blasto no sangue ou na medula óssea, você está diante de um quadro de leucemia aguda. E vejam que o paciente está aí, segura, mas não cai. E aí uma coisa que vocês precisam começar a saber que existe é a síndrome da hiperleucocitose ou da leucostase. A leucostase, gente, é uma das complicações mais fatais dos pacientes, principalmente portadores de leucemia aguda. Né? É uma das condições que mais são responsáveis por alta mortalidade inicial nesses casos. Ou seja, uma vez que o paciente faça leucostase, a probabilidade dele morrer é muito grande se não for abordado. A minoria dos pacientes com leucemia aguda vão fazer leucostase. Perceba que das LMAs, em geral, estima-se que 30% dos pacientes vão ter um episódio de leucostase. Nas leucemias linfóides agudas, estima-se que 10% dos pacientes vão fazer leucostase. Então, no global, não é uma coisa muito frequente nas leucemias. Mas quando acontece, né, muitas vezes o paciente vai aparecer no pronto-socorro e se você não souber reconhecer, ele vai morrer. Ele vai morrer porque você tem que tomar a conduta mais rápido possível. Né? Óbvio, a não ser que ele vá direto para o hospital de referência e tudo bem, porque é a alta mortalidade inicial. A alta mortalidade inicial. Paciente com leucostase, a probabilidade dele morrer em 3 dias é de 85%. Então, é importantíssimo vocês terem essa noção. E define-se leucostase quando o paciente ele tem uma hiperleucocitose, geralmente com leucócitos acima de 50 a 100 mil, mais sintomas. Que se não vier no próximo slide, eu explico para você. Então, a leucostase é uma síndrome clínica
que o pré-requisito básico é o paciente ter hiperleucocitose, e aí o conceito de hiperleucocitose varia. Eu gosto de usar 100 mil, tá? 100 mil, ninguém discorda dos 100 mil. Tem autor que discorda dos 50, mas nenhum autor discorda dos 100 mil, com sintomas clínicos. Então, não é só ter a hiperleucocitose. E, basicamente, a síndrome leucostase, vocês só vão ver em leucemia aguda. É raríssimo em leucemia crônica. Embora eu possa ter leucemia crônica que chegue a 500 mil leucócitos. Mas como são os leucócitos mais maduros, menorzinhos, dificilmente eles dão, né, a síndrome clínica da leucostase, exatamente porque o que tem de diferente na leucemia aguda é esse acúmulo de blasto, que é a célula mais imatura, que além de ser maior, esse blasto tem moléculas de adesão e começa a extravasar, né, e sair para os tecidos, acaba engurgitando os tecidos, principalmente pulmonar e cerebral. Né? Então, o quadro clínico mais associado à leucostase é um quadro clínico que lembra um edema agudo de pulmão, então aquele paciente com hipoxemia, infiltrado pulmonar, dispneia, só que ele é não cardiogênico, então geralmente não tem hipertensão, associado a rebaixamento do sistema nervoso central ou um déficit focal, um quadro neurológico, ou algo que lhe lembra um AVC. Exatamente porque esse sangue com muito leucócito, ele fica mais leitoso, mais viscoso. E à medida que ele vai circulando nessas microvasculaturas, principalmente pulmonar e cerebral, esses leucócitos, e aí muito especificamente os blastos, e por isso que você vê mais em leucemia aguda, né, os blastos, eles têm essa capacidade de terem mais moléculas de adesão e começar a extravasar para o tecido. Então, se vocês pegarem aqui o nosso caso, rapidamente, vou voltar para ele. Você perceba que a paciente ela está com dispneia intensa, escarros hemoptóicos e sonolência há 4 dias. Tem no exame físico pulmonar, né, estertor crepitante até metade dos âmbitos hemitórax e está com 32 de frequência respiratória. Aqui não foi dada pressão. Mas tem no leucograma 239 mil leucócitos, ou seja, passou de 100 mil, que é, se vocês quiserem guardar um número mágico, guarde 100 mil, com 87% de blastos. Passou de 20% de blastos, é igual a leucemia aguda. Então, ela tem tudo aqui para ter uma síndrome de leucostase. E é importante vocês lembrarem disso, porque é difícil saber, por exemplo, se não tem uma infecção pulmonar, se não está rebaixada porque sangrou a cabeça, porque a plaqueta é de 21 mil. Então, a síndrome de leucostase, gente, na verdade, o diagnóstico dela é sempre um diagnóstico que eu digo através do teste terapêutico. Né? Você vai suspeitar que ela existe, vai tratar e, com a melhora do paciente após você instituir o tratamento, é que você garante que esses sintomas todos são da leucostase. Então, além de pensar em leucostase, a propedêutica respiratória / cerebral, ela não deve deixar de ser feita para outras possibilidades que sejam mais prováveis, como infecção pulmonar, AVC e assim sucessivamente. Inclusive, com conduta, se você achar necessário. E o que é isso, a leucostase? Olha isso aqui, ó. Veja essa biópsia. Eu sempre gosto dessa imagem, né? Essa imagem aqui é uma biópsia de um vaso, se eu não me engano, é um vaso pulmonar. E perceba, né, como o vaso está engurgitado de leucócito. Né? Eu costumo dizer que isso é carnaval em Salvador. Nana banana. Camaleão. Salvador é camaleão. Pronto, bloco. Pronto, camaleão quando for liberado a pandemia. É mais ou menos esse naipe. Mas você imagina um bloco de carnaval desses de Salvador, Bel puxando um bloco pós-Covid. Né? Quem não morreu de Covid
vai morrer de sífilis, de toda DST que você quiser, de estar pisoteado do diabo a quatro, porque vai ser loucura. Então, o vaso vai ficando engurgitado, e não é só isso, lentificando a circulação, mas esses blastos, por eles terem moléculas de adesão e por serem leucócitos, né, eles vão saindo do vaso sanguíneo e vão infiltrando o tecido subjacente. Então, aqui a foto está menorzinha, mas depois vocês vão... Aqui, ó, aqui dá para você ver uma galera aqui fazendo xixi na praia, a turma que saiu para dar uma namoradinha aqui, né? O tradicional. Então, assim, Camaleão de Salvador. Ladeira, alguém botou aí ladeira de Olinda. Para ladeira de Olinda, o sintoma ele é mais pulmonar, né? A dispneia. Mas é isso, né? É esse excesso de blasto e isso vai engurgitando os tecidos. Então, o quadro clínico, na maioria das vezes, são sintomas respiratórios e sintomas neurológicos, da forma como eu expliquei para vocês, que então o respiratório lembra um edema agudo de pulmão, né, dispneia, hipoxemia, taquipneia, você vai na ausculta, tá lá o pulmão do paciente estertou à vontade, mas tipicamente, né, um raio-x vai estar infiltrado, né, mas tipicamente acaba sendo não cardiogênico, então a pressão arterial do paciente muitas vezes não está tão alta, ao contrário, ele tende a estar com pressão arterial mais baixa. E também sintomas neurológicos que podem ser desde cefaleia, déficit focal, né, perda de força, desvio de rima, até algum grau de rebaixamento do sensório, podendo chegar até o coma. E o grande problema é que 80% dos pacientes que fazem leucostase, eles estão febris também, pela própria leucemia, né? E aí, então é difícil você descartar a infecção associada. Então, o grande segredo é lembrar que a leucostase existe e tratar também a leucostase. Porque todo mundo, quando pega um caso de paciente com leucostase, lembra da possibilidade de um edema agudo de pulmão, lembra da possibilidade de uma infecção pulmonar, etc. E esquece a leucostase do doente. E deixa lá os leucócitos. Aí, num dia está 239, no outro está 300, no outro está 320. Aí o paciente, pá, tchau, sucumbe. E aí vem a grande dica para vocês. Por quê? Porque veja só, o tratamento ideal de uma leucostase é você associar a quimioterapia de indução específica para a doença do paciente com um procedimento que tira leucócito, chama leucaférese. Tá? Digamos assim, é o padrão ouro, a coisa mais fofinha se você tiver. Então, se esse doente ele chega e está em leucostase num hospital oncológico de referência, né, o tratamento que vai ser para a leucostase dele vai ser a quimioterapia de indução específica para o tipo de leucemia dele. Se esse hospital de referência tiver a máquina de aférese associada à quimioterapia de indução, ele vai fazer a leucaférese. É como se ele fosse doar leucócito. Ele vai tirar leucócito todo dia pela máquina. Só que muitas vezes esses pacientes não chegam para os hospitais de referência que eles estão, aliás, para a doença deles. Né? Para eles conseguirem chegar no hospital de referência, às vezes demora. Né? E então, na suspeita de leucostase, se o paciente tiver no hospital geral, numa UPA, ou seja, com vocês, nós temos como fazer a citorredução, que é o que trata isso, é citorreduzir o doente, Tabajara, citorredução genérica. Então, normalmente, se tiver evidência de doença mieloide, a droga que se usa é a hidroxureia, a mesma que vocês estudam para anemia falciforme. A cápsula tem 500 miligramas e inicia-se com 6 cápsulas. E a vantagem da hidroxureia é que ela vem em farmácia ou, por ser oral, você consegue emprestado. Então, às vezes, o paciente está com você internado, por exemplo, lá no Hospital do Guarabira, você é o médico que está acompanhando o doente, não tem vaga no Laureano, mas o Laureano empresta a hidroxureia, porque é cápsula. Não precisa manipular,
Não é nada que precise de muita tecnologia. Né? Ou até o paciente pode comprar na farmácia. Hidroxureia vende na farmácia. Se ele comprar uma caixa, já está resolvido. E aí você começa com a dose de 6 cápsulas para fazer a citorredução. Se for uma leucemia linfóide, a droga de escolha para citorredução é a dexametasona, normalmente na dose de 20 miligramas dias por 4 dias. Certo? E se você não tiver a menor ideia de qual é, e que é muito comum, né? Sei lá, clínico, na UPA, generalista, não tem a menor ideia se aquilo é mieloide ou linfóide, né? Não cabe a você, você não tem certeza, você só tem um quadro de leucostase, não é nenhum problema, não é nenhum absurdo você associar os dois, certo? Hidroxureia com corticoide. Você vai estar cobrindo as duas linhagens. O importante é citorreduzir o doente da forma que você puder, né? E eventualmente isso chega, e eventualmente eu vejo, infelizmente, os pacientes perderem a vida ou o time de tratamento curativo, porque ficam 2, 3, 4 dias esperando a vaga no serviço de referência e, infelizmente, ninguém faz a citorredução de uma leucostase. Então, chega no serviço de referência, vai ser entubado, etc., e aí tudo atrasa. E isso não é complicado de fazer, né? Mesmo, eu costumo dizer, oncologia é clínica médica. Urgência oncológica é clínica médica. Porque as drogas, pelo menos gerais, que você pode utilizar para fazer a citorredução, são drogas de fácil acesso, né? Corticoide, eu estou botando a dexametasona aqui, mas pode ser usada a prednisona. Né? Corticoide é uma droga de fácil acesso e hidroxureia também. Hidroxureia vende em farmácia. Às vezes você não tem no seu hospital, mas vende na farmácia, ou você pode pedir emprestado para o hospital de referência oncológico do seu polo, que eles mandam as cápsulas para o paciente. Né? E se você não, volto a dizer, não tiver ideia de qual tipo de leucemia o paciente tem, porque nem sempre você vai, a maioria das vezes você não vai ter, né? A única certeza de você ter é se ele já tiver um exame confirmando o diagnóstico, ou se existir no hemograma a discussão que o blasto tem no citoplasma o bastonete de Auer. Então, se eu tiver o bastonete de Auer, eu posso afirmar que isso aqui é uma doença mieloide. Mas, salvo essas duas situações, na maioria das vezes vocês não vão saber qual, não só vocês, né? A gente não vai saber qual tipo de leucemia o paciente tem, mas eu tenho que citorreduzir e hidroxureia e dexametasona juntos não faz mal nenhum. Né? Mal é não citorreduzir e deixar o paciente chegar com 700 mil leucócitos. E, obviamente, o tratamento de suporte, né? Você não vai deixar de tratar as outras coisas. Se você acha que tem infecção antibiótica, aí tratamento de suporte entra o mundo, né? Depende da sintomatologia, oxigênio, e aí vai. Tomografia para ver o... Tomografia não é tratamento, mas, enfim, as condutas de suporte. Agora, eu queria chamar a atenção para uma única situação. É esta aqui, ó. Em suspeita de leucostase, como é o caso aqui, deve-se evitar a transfusão de concentrado de hemácia. Perfeito? Se vocês guardarem isso, eu já sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque à medida que o leucócito está subindo e está deixando esse sangue do paciente mais leitoso, mais viscoso, uma medida protetiva para que o sangue não vire uma pedra é o hematócrito cair, a hemoglobina cair. Perfeito? Então, muitas vezes, o que protege o doente da destruição total é porque no que o leucócito vai subindo, a hemoglobina vai caindo. Se você pega um paciente desse, desavisadamente, quer dizer, você nem se tocou para a possibilidade de leucócito, porque isso são pensamentos e considerações, gente, que a gente só faz quando se liga que existe essa possibilidade, né? Às vezes isso não passa na cabeça da gente. Por isso que é importante ouvir falar em leucostase. Até para, se você não conseguir citorreduzir, pelo menos não piorar o doente. Se você transfunde hemácia aqui, vai subir rapidamente a hemoglobina do paciente,
o sangue vai ficar extremamente viscoso, aí é que ele vai para o coma de vez. Se já não estava, vai. Então, guardem isso. A transfusão de hemácia num paciente com leucostase, ela deve ser evitada ao máximo e, caso indicada, orienta-se a indicar o que nós chamamos de hemácias alicotadas. Alicotar nada mais é do que você pegar uma bolsa de hemácia e dividir em pequenas bolsinhas, né? Você vai transfundindo, em vez de transfundir 300 e tantos ml de uma vez, você transfunde 100, olha como o paciente está, transfunde devagarzinho, olha de novo, certo? Então, em sendo, né, fundamental por algum motivo, né, orienta-se que elas sejam alicotadas. E alicotar nada mais é do que você dividir uma bolsa maior em bolsas menores, não é nenhuma tecnologia de ponta. É só o termo mesmo, que se você avisa ao banco de sangue que você quer alicotar a bolsa, aí eles vão mandar pequenas bolsinhas, certo? Então, é importante vocês terem essa noção, que às vezes vocês estão num lugar que você pode ter tentado a hidroxureia, ter tentado... Corticoide sempre tem, né? É difícil você estar num lugar que falta corticoide. Mas ter tentado a hidroxureia, não ter conseguido, etc., e não conseguir reduzir adequadamente o paciente, mas se você já não transfundir hemácia, você já está fazendo muita coisa. Plaqueta não tem problema, porque plaqueta não aumenta a viscosidade sanguínea. Então, se tiver indicação como aqui o paciente tem, 21.000 plaquetas e está sangrando, não tem problema. A questão realmente é hemácia. E, por fim, falando em série plaquetária, né, uma das coisas que vocês vão ver muito é PTI chegando no pronto-socorro. E aqui um caso ilustrativo, né? Paciente, 45 anos, feminino, previamente ígida, procura PA com quadro de equimoses e petequias há 7 dias e melena há 48 horas, evoluindo com lipotímia. Nega comorbidades ou uso de medicamentos. O exame físico revela um estado geral regular, descorada 2 cruzes, afebril, hipotência, né, melenor, frequência cardíaca de 110, equimoses e petequias em tronco e membros inferiores, sem visceromegalias ou adenomegalias. O hemograma revela uma hemoglobina de 6,5, leucócito 6.000 com diferencial normal, plaqueta de 5.000, hematoscopia confirmando plaquetopenia, ou seja, não tem mais nada, sem outras alterações, coagulograma normal. Isso pode chegar no pronto-socorro mais perto de você, que é o seu, que você está de plantão. Então, né, a gente tem que lembrar que PTI é um diagnóstico normalmente de exclusão, é um diagnóstico final, e ela deve ser cogitada quando a gente tem plaquetopenia isolada, normalmente para se começar a investigar uma plaquetopenia abaixo de 100.000, em torno de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes. Ela pode ser dividida em primária, que é a idiopática, como a gente chama. Na verdade, a sigla hoje é púrpura trombocitopênica imune, que ela pode ser idiopática ou secundária a diversas situações, e que o quadro clínico é tipicamente de sangramento cutâneo mucoso, como equimose, petequia, gengivorragia, epistaxe, sangramento após escovação dentária, mas que, a depender do nível de plaqueta, isso pode ter sangramentos em focos de risco de óbito, como sistema nervoso central e HDA, hemorragia digestiva alta, que são sangramentos considerados graves nesses pacientes. E o risco de você ter um sangramento grave, ele depende de várias variáveis, mas 2 elas se destacam, né? O nível de plaqueta abaixo de 10.000, que é muito mais preditor de sangramento grave, ou se o paciente tem o que nós chamamos de PTI úmida. PTI úmida é aquela PTI que o paciente tem sangramento mucoso. Existe essa classificação, digamos, fenotípica de PTI em PTI seca,
que é aquela que o paciente só tem sangramento de pele, e PTI úmida, que ele tem sangramento mucoso. Então, o paciente com PTI úmida, ele tem mais risco de sangrar em outros órgãos, sistema nervoso ou hemorragia digestiva, do que o paciente com PTI seca para o mesmo nível de plaqueta, considerando as duas situações. E o paciente com menos de 10.000 plaquetas, ele tem um alto risco de sangrar, exatamente pelo nível baixo de plaquetas que ele tem. Então, embora o diagnóstico final de PTI é de exclusão, na hora que o paciente chega no pronto-socorro, a gente precisa ter uma suspeição, né? Então, quando é que eu vou suspeitar que eu posso estar diante de uma PTI? Eu tenho que cumprir esses 4 ritos aqui, que é importante e são fáceis de fazer. Então, o primeiro é que o paciente tem que ter uma plaquetopenia isolada. Então, normalmente o paciente com PTI vai ter um leucograma normal. E a hemoglobina, ela é meio variável, porque depende do sangramento, se é intenso ou não. Então, no nosso caso ali, ilustrativo, né, a hemoglobina estava baixa, mas a paciente teve uma melena importante com inclusive, repercussão hemodinâmica. Então, é importante você fazer essa consideração para a hemoglobina, porque o paciente sangra. Mas, plaquetopenia isolada. Eu não posso ter leucocitose, leucopenia, etc. Isso é importante. O segundo item é um exame físico que não direcione para nada oncohematológico. Então, eu costumo dizer que o exame físico ele tem que ter, não pode ter visceromegalia, não pode ter adenomegalia, certo? Então, um exame físico relativamente inocente. Né? O exame físico ele vai te mostrar as lesões de sangramento, mas o paciente está em um estado geral relativamente, né, eutrófico, não perdeu peso, não tem adenomegalia, não tem visceromegalia, não tem nada disso. O terceiro ponto, que aí sim é fundamental, é ele ter uma hematoscopia normal. E isso, onde se faz o exame de sangue, você pode pedir para o biomédico bioquímico dar uma olhadinha. Então, um paciente com PTI, a única coisa que vai ter na hematoscopia é a falta de plaqueta, tá? Plaquetopenia, né? Não vai ter alteração morfológica do leucócito, não vai ter esquizócito, não vai ter hemácia não sei das quantas. Basicamente, só vai ser relatado a plaquetopenia que já está evidenciada. E o quarto item é um coagulograma, falando de hemostasia secundária, que tenha o TTPA e o tempo de protrombina normais. Ou seja, mostrando que o defeito é um defeito isolado da hemostasia primária. Esses 4 passos, eles são fáceis de serem feitos no pronto atendimento e rápidos de serem feitos, tá? Porque o hemograma e o coagulograma, eles vão sair mais ou menos do mesmo tempo. Um hemograma, se foi feito, tem alguém que possa olhar a lâmina para você perguntar. Se a lâmina já não tiver sido descrita, você pode ligar lá no laboratório em 5 minutos, pedir para o cara dar uma olhadinha na lâmina. E o exame físico, você quem faz, certo? Então, se você cumprir esses 4 steps na avaliação de um paciente que chega sangrando no pronto-socorro por plaquetopenia, você está muito próximo de imaginar que isso possa ser uma PTI. E aí, a partir do momento que você faz essa consideração, na hora do tratamento inicial, é irrelevante se ela é primária ou secundária. Essa investigação ela deve ser feita, mas ela é irrelevante para a conduta da urgência. O que é relevante para a conduta da urgência é você ter uma certa segurança, né, porque certeza você nunca vai ter, mas uma certa tranquilidade que o que você está tratando é uma PTI. Perfeito? E aí, com esses pequenos passos, você consegue
ter uma certa tranquilidade que o que você está tratando é uma PTI. Se é primária ou secundária, aí é assunto para outro dia. E aí, no pronto-socorro, na hora que você realmente precisa tratar esse paciente, você tem que fazer a conduta inicial, porque se ele estiver sangrando com risco de vida, se você não tratar, ele morre. E aí, né, quem são os pacientes que a gente vai indicar o tratamento? É aquele paciente que tem sangramento grave, ou aqueles que chegam para você, mesmo com sangramento discreto, com menos de 30 mil plaquetas. É importante investigar HIV, hepatite C e uso de medicamentos. Isso é coisa que você pode solicitar no PA, tá? E assim, a droga de escolha, no geral, para você fazer na maioria dos prontos-socorros da vida, é o corticoide. E, geralmente, quando o paciente está em pronto atendimento, você acaba que precisa fazer o corticoide em altas doses, que é a pulsoterapia. Existem várias formas de você fazer isso. A forma que hoje tem sido mais escolhida, porque dá menos efeito adverso, e porque, inclusive, pode ser feito oral. Então, caso o paciente melhore no decorrer da internação, você pode dar alta e complementar com tratamento oral, é a dexametasona, na dose de 40 miligramas por dia, por 4 dias. Certo? Então, normalmente o comprimido é de 4 miligramas, você dá 10 comprimidos de 4 miligramas. E a grande vantagem da dexametasona oral, da dexametasona, é que você pulsa, ela não tem tanto efeito adverso como você tem o pulso com metilprednisolona. Só para vocês terem uma ideia, o pulso com metilprednisolona, que normalmente é feito 1 grama por 3 dias, endovenoso, tem que ser feito com monitor. A prednisolona, à medida que ela entra, pode dar picos hipertensivos, e na hora que dá pico hipertensivo, pode até romper um vaso cerebral, porque a plaqueta está muito baixa. Então, existe um risco baixo, mas um risco de você ter um sangramento craniano pelo tratamento. Coisa que com a dexametasona, em geral, você não tem. Então, se é para você guardar aqui um tratamento de escolha, né, um corticoide de escolha, a dexametasona, na dose de 40 miligramas dia por 4 dias. Oral, ou você pode começar até endovenoso. Né? Uma paciente mais grave, você começa endovenoso. E pode converter para via oral à medida que a plaqueta sobe. A última opção para você, em casos graves, é começar a velha prednisona de guerra. Né? A prednisona de guerra deve ser utilizada para casos leves. Mas, às vezes, é o que você tem. Então, se o que você tiver for prednisona, a dose é de 1 miligrama por quilo. Outro debate muito grande é se você faz ou não transfusão de plaqueta em paciente com PTI. Na verdade, se você tem certeza absoluta que é PTI, a transfusão de plaqueta, ela, em geral, não vai ser útil, porque o paciente está formando autoanticorpos e vai destruindo a plaqueta, inclusive a plaqueta transfundida. Mas, na maioria das vezes, a gente começa a tratar sem ter certeza que é PTI. Então, eventualmente, pode ser utilizada a transfusão de plaqueta para sangramentos com risco de vida. Então, você não vai usar transfusão de plaqueta, considerando que sua hipótese é PTI, que o cara está com epistaxezinha. Você vai usar, para mim, no caso que a gente botou, que a mulher melenou está hipotensa, tem um risco de vida ali associado. E, em geral, você faz apenas uma dose única. O grande segredo aqui é você evitar fazer transfusão de plaqueta de horário, porque a transfusão de plaqueta é um caminho de 2 voltas, é um caminho de duas voltas, né? Ele pode dar uma subida transitória na plaqueta e ser útil, mas também, à medida que você transfunde plaqueta, o paciente pode aumentar a sua produção de autoanticorpos e piorar o processo. Então, ela deve ser assim, pensada se você vai fazer. Se você fizer, não é um absurdo,
né, dependendo do quadro clínico, do contexto. Mas se fizer, faça uma dose. Uma dose de plaqueta, na verdade, é uma bolsa para cada 10 quilos de peso. Então, faça uma vez. Não faça como eventualmente o povo bota, plaqueta de 8 em 8, plaqueta de 12 em 12, porque o benefício é muito, para a PTI, é muito pouco, e você vai estar alimentando um processo autoimune. E a outra opção que você pode fazer, se você tiver disponível no local que você trabalha, né? Nem todo mundo vai trabalhar em UPA, tem gente que vai dar plantão no Einstein, tem gente que vai dar plantão aqui em João Pessoa, na Unimed, Nossa Senhora das Neves, em hospital privado. Então, a outra opção, que também é interessante para os casos graves, é a imunoglobulina humana, que no SUS não vai estar disponível para vocês, porque no SUS tem que ter o carimbo do hemato, etc. Então, nas UPAs da vida, isso não vai ser uma realidade, mas nem todo mundo vai trabalhar no SUS apenas, né? E é uma opção interessante para tirar o paciente dessa fase aguda mais grave, né? Ela tem uma resposta transitória. Então, em geral, o paciente adulto, a gente associa os dois tratamentos, o corticoide e, se disponível, a imunoglobulina, porque a imunoglobulina ela é muito rápida no efeito, sobe muito rápido a plaqueta, tira o paciente da urgência, mas daqui a pouco cai de novo. Então, precisa do corticoide para manter o tratamento. Mas, se você tiver acesso à imunoglobulina, você pode associar os dois. Lembrando que ela é uma opção de alto custo. Então, acaba sendo reservado mesmo para os casos mais graves, até porque existe um outro problema da imunoglobulina, que é o desabastecimento do mercado. Né? Então, nem, é um hemoderivado de difícil, né, em determinados momentos, que as fábricas têm um certo problema logístico de produção. Então, chega inclusive a faltar, e quando eu digo a faltar mesmo para abastecimento. E aí tem um grupo de doentes que vivem às custas dessa droga, que são os pacientes com imunodeficiência primária. Então, hoje tem se tentado, né, economizar a imunoglobulina o tanto possível, né, evitar a prescrição o tanto possível da imunoglobulina, também nesse conceito de que a droga ela pode ficar indisponível e assim sucessivamente. E você tem, no caso PTI, tratamentos alternativos. Então, tem doenças que não, o único tratamento é a imunoglobulina. Mas se você for fazer que não está errado, né, você normalmente calcula a dose total. A dose total é 2 gramas por quilo. Perfeito? E aí você pode dividir isso em 2 a 5 dias de infusão. O frasquinho da imunoglobulina não é diluído, ele é infundido diretamente. E um frasco tem 5 gramas. Então, você pegar para um paciente com 60 quilos, 2 gramas por quilo vai dar 120 gramas. Se você dividir 120 por 5, esse paciente vai usar 24 frascos. Só para vocês terem uma ideia, um frasco é perto de R$ 1.000, R$ 1.100, tá? Então, olha o custo da imunoglobulina comparado ao corticoide. Esses 24 frascos, você pode dividir em 2 a 5 dias. Então, você pode fazer 12 frascos por dia. Aí você vai fazer em 2 dias. Né? 8 frascos por dia. Você vai fazer em 3 dias. 6 frascos por dia. Você vai fazer em 4 dias. Em 5 dias, fica mais complicadinho, porque você tem aqui um número que é par, mas também, se você quiser arredondar para 25 frascos, você pode fazer 5 frascos por dia. Quem decide se é de 2 a 5 dias é você. Tá? Então, eu normalmente faço, quando o número dá par, eu faço em 4 dias. Eu acho mais fácil. Certo? Mas você pode fazer em 2, em 5, a gosto ou freguês. Quando é muito grave, às vezes o cara faz em 2 dias para ir tudo de uma vez. E assim vai. E tem vários efeitos colaterais. O que vale a pena mencionar, que é um efeito que tem que suspender a droga, os pacientes, é raro, mas eles podem fazer meningite asséptica. Então,
para você vai ser um quadro de cefaleia, vômito, rigidez de nuca durante a infusão da medicação. Isso é mandatório que suspenda a infusão e investigue. E como é um hemoderivado, é anticorpo, você imagina que você vai estar dando anticorpo doente, geralmente é orientado pré-medicar com um antihistamínico, polaramine, Fenergan, e assim vai. E é isso, gente. Então, eu tô aqui para dúvidas que vocês queiram. E obrigado, antes de tudo, por todos que vieram. Quarta, quando mistura com reunião de departamento, às vezes eu me confundo na disciplina de urgência, porque bate no mesmo horário da reunião do departamento. Nesse negócio virtual é que eu me confundi mesmo. Então, eu peço realmente desculpa. Quarta-feira foi esquecimento total. Se Caio não tivesse me perguntado, até hoje eu não ia saber que seria eu. Sou uma pessoa honesta, porque ia ter reunião do departamento. Mas está aqui a aula, depois eu vou converter e mando pro e-mail de vocês, para não só quem assistiu relembrar, mas para os que não assistiram. E é isso. E aí eu vou colocar um textinho de síndrome torácica aguda para vocês e emergências oncológicas. São 2 textinhos, síndrome torácica aguda e emergências oncológicas. Só que o de emergências oncológicas, a única coisa que vocês precisam ler é a parte leucostase, que é o que a gente... Porque aí é um texto maior, vai ter lise tumoral, etc, etc. Claro, se vocês quiserem ler, maravilha, mas o foco é a partezinha de leucostase. Alguma dúvida? Professor, Então, peraí. Primeiro pode ir. professor que apareceu aqui foi Ilane. Diga, Ilane. Era só para perguntar se nesse material que você vai enviar, a parte de síndrome torácica aguda tem aqueles protocolos de conduta que não ficaram, estava meio ruim. Sim, vai ser o artigo de onde eu tirei. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Outra pessoa, acho que disse professor. Não me lembro quem foi. Eu. Oi, Lari, diga. Professor, Ila. oi. No caso de leucemia, depois de quanto tempo de começar os medicamentos a gente avalia? E se os leucócitos tiverem diminuído, a gente faz hemácia ou a gente espera a medula produzir sozinha? Bom, você pensando na leucostase, a avaliação ela é diária, certo? Todo dia. Todo dia, porque você, em geral, muitas vezes você não consegue diminuir de forma adequada o número de leucócitos, mas só você interromper a subida, você já está fazendo muita coisa. Então, ela é todo dia, ela é diário. Então, vamos imaginar que você pegou o paciente hoje, começou hidroxureia, certo? É todo dia. Você vai avaliar. E, assim, dificilmente a hidroxureia sozinho vai fazer o paciente sair de 239 mil leucócitos para 30 mil. O que ela vai fazer, muitas vezes, é diminuir um pouquinho e talvez estabilizar a subida devido ou seja, impedir que aquilo suba e aí impede que o paciente piore mais ainda, o que já é muito bom para quando ele for para o serviço e receber a quimioterapia, porque o que trata de verdade é a quimioterapia específica X, que aí é no contexto do serviço de referência. Falando na hemácia, você não vai conseguir ter produção espontânea do paciente até que ele receba quimioterapia de indução e entre em remissão. Então, não é uma coisa também, é uma coisa de 20 e 25 dias para que a produção espontânea do paciente aconteça. Então, em algum momento, você vai ter que transfundir. Não tem para onde correr. O segredo é, se tiver com leucócito muito alto ainda, né? Aí o que é muito alto, guarde o número mágico dos 100 mil. Eu acho que ele serve para o geral, para o generalista, para todo mundo trabalhar com 100 mil. Por mais que você use hidroxureia, ele tiver com 100 mil, você deixa para transfundir quando estritamente necessário. Vamos supor, quando a hemoglobina chega em 5, aí você vai lá, transfundir uma bolsinha e pede para fazer uma bolsinha alicotada. Se com a hidroxureia ou corticoide, no caso da leucemia linfóide, realmente reduziu bem o número de leucócitos, baixou de 100 mil, aí você pode transfundir com mais tranquilidade, como você faria independente. Porque abaixo de 100 mil leucócitos, a transfusão, a soma das duas coisas, dificilmente vai dar uma piora súbita do sistema nervoso central. Agora, melhorar de verdade e o paciente voltar a ter a sua própria produção, ele primeiro vai ter que receber a quimioterapia de indução, passar por todo o processo de aplasia,
para entrar em remissão, que é algo que demora 21 a 28 dias e é no serviço específico de referência oncológica, já não é na UPA, já não é no PA, certo? Tá ok, professor. Obrigada. Obrigado a vocês. Mais alguém? Então, beleza, gente. Foi um prazer, certo? Muito bom estar com vocês. Né? Volto a dizer, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Né? Espero vê-los em breve, porque vocês pagando o P8 agora, ficou pendência de alguma disciplina ainda para vocês. Não, né? Terminando agora, vocês terminam o P8. Então, no início do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai se encontrar no internato. Para a glória do Senhor. Exatamente. Não, assim, a UFPB, deixa eu até interromper a gravação, antes de tudo, né? Certas coisas não se gravam.